Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou relatar um episódio trágico que ocorreu em 1988. Alguns devem se lembrar que foi o disparo acidental não, mas o disparo errôneo de um míssil contra um Airbus da Iranian Air, o voo 655. Isso foi realizado pelo cruzador americano Vincennes, o CG-49. Essa narrativa que eu vou fazer para vocês, ela é baseada em dois documentos. O primeiro documento é o livro do próprio comandante do navio, William Rogers III, e de sua esposa, Sharon Rogers, que evidentemente a família dele foi muito afetada por isso. Nós vamos ver, inclusive, com um atentado nos Estados Unidos, em San Diego, a sua van, quando ela estava dirigindo. Ela saiu ilesa com uma coisa absolutamente, muita sorte. Então, o navio em questão é um navio, o SS Vincennes, é um cruzador mísseis guiados, da classe Ticonderoga. Ele esteve em serviço na Marinha Americana de julho de 85 até junho de 2005. Não é nem um grande período de serviço na Marinha Americana. Ele ficou 20 anos em serviço. Ele foi construído junto com outros equipamentos, outros 26 dessa classe, e era um dos 5 equipados com lançamento de mísseis guiados marca 26, e tinha em seu arsenal o sistema Aegis, que era, na época, o estado da arte em controle de combate. Esse acidente ocorreu durante escaramuças com lanchas patrulhas da Guarda Iraniana no Golfo Pérsico. Então, nós vamos dividir essa nossa narrativa em 5 pontos. Uma introdução, que é essa que eu acabei de fazer, o teatro de operações, a investigação, na verdade, o incidente, vamos dizer, a investigação e os desdobramentos que ocorreram em função desse episódio. Então, como eu disse na introdução, o navio, o cruzador Vincennes, ele foi destacado para o Golfo Pérsico naquele início de ano de 1988, para uma missão de 6 meses, defender interesses americanos na rota do petróleo. Ele chegou no teatro de operações em 20 de maio de 1988. Vários incidentes já haviam ocorrido com avarias em navios americanos. Por exemplo, em 17 de maio de 87, enquanto em águas internacionais e fora da zona de guerra declarada tanto pelo Irã, pelo Iraque, porque todos esses acontecimentos ocorreram durante a guerra Irã-Iraque, em 1988. Ela terminou, inclusive, naquele ano. O U.S. Stark, por exemplo, tinha sido danificado por um Exocet iraquiano por mísseis lançados de um local além do raio de alerta de proteção dos Estados Unidos. Também aeronaves voando baixo, próximos aos navios, ocorriam com frequência, além da movimentação das lanças iranianas contra petroleiros e ameaçando também navios americanos. Para manter essa segurança, os Estados Unidos aumentou um pouco o seu rigor com relação à presença de navios e de embarcações de aviões próximos às suas belonaves. Inclusive, também havia uma suspeita de que o Irã, naquela ocasião, ele operava mísseis Skill-Worn, que eram mísseis chineses que possivelmente pretendiam bloquear o Estreito de Hormuz. Então existia todo um contexto naquela época de ameaças, pequenas ameaças, que faziam com que a Marinha Americana estivesse num grau de alerta elevado. O papel do Vincennes no Golfo era a vigilância aérea,
a vigilância do Estreito de Hormuz. E ele era um moderno cruzador, né, da classe Ticonderoga, equipado com aquele bilionário sistema aéreo de combate. Né. Ele também tinha ido substituir, uma das causas também que ele foi apressada a ida dele para lá, que ele tinha ido substituir o SS Samuel Roberts, que tinha sido avariado com uma mina. Ia voltar, inclusive ele voltou embarcado, né, num navio de transporte, voltou embarcado, e o Vincent foi para lá para acompanhar esse resgate desse navio, que ele vinha carregado no Might 72, esse navio que eu vou mostrar aí também numa figura. Né? Então, dito isso, o teatro de operações, o porquê do Vincent estar lá, vamos ao incidente. Né? Eu vou seguir um roteiro, como eu disse, baseado não só no livro do comandante William Rogers, mas também nos documentos oficiais da investigação. Então eu vou seguir, essa sequência que eu vou seguir agora é uma sequência que está baseada nas investigações que foram feitas e que já estão liberadas. Né? Na manhã de 3 de julho, lanchas armadas tripuladas por guardas revolucionários iranianos se posicionaram na aproximação ocidental do Estreito de Hormuz e desafiavam os navios americanos, uma tática que já vinha sendo utilizada e era precursora de ataques. Né? No início dessa manhã de 3 de julho, enquanto patrulhava os acessos ocidentais do Estreito de Hormuz, o Montgomery, que era um outro navio que acompanhava o Vincent naquela ocasião, ouviu os desafios pelo rádio e observou várias lanchas armadas iranianas se aproximando de um navio paquistanês. Pouco depois, várias explosões ao norte, na direção do lado iraniano do estreito. O Vincent, então, foi despachado para aquela área e aparentemente se preparava que as lanchas aparentemente se preparavam para atacar navios mercantes. Né? O helicóptero do Vincent foi enviado para aquela área, onde havia sido, inclusive, quando esteve fazendo esse voo de reconhecimento, ele foi alvejado por pequenos barcos iranianos aproximadamente às 9h15 na hora local. Às 9h43, o Vincent abriu fogo contra esses barcos com seu canhão de 5 polegadas. Em meio ao confronto de superfície do Vincent com as lanchas, às 9h47, o voo 655 decolou do aeródromo de Bandar Abbas, com 290 pessoas a bordo. Era um voo comercial, programado para viajar para Dubai, a uma altitude de 14 mil pés, dentro de um corredor aéreo internacional, uma das rotas internacionais de 20 milhas de largura, reconhecido como a A59, Amber 59. O radar do Vincent começou a monitorar esse voo 655 quase imediatamente após a decolagem. Embora o Airbus tivesse recebido um sinal de transporte civil, o IFF, do modo 3, que é o modo amigo, o módulo distinto amigo, né? Aparentemente, logo após a decolagem, o pessoal do Vincent erroneamente atribuiu ao Airbus um sinal transponder militar IFF modo 2, que era uma variedade usada no passado por aeronaves F-14 iranianas. Às 9h45, o pessoal do SIC, do Centro de Informação de Combate do Vincent, consultou os horários de voo comerciais, mas por causa de um atraso na decolagem desse Airbus, eles não conseguiram identificar a aeronave desconhecida como um voo comercial. Às 9h49, o Vincent transmitiu seu primeiro desafio e alerta, incluindo o curso, altitude e distância da aeronave, na frequência MAD, que o voo 655 não estava equipado para receber. São as duas frequências, MAD e a IAD, que o voo só tinha IAD. Às 9h50, o Vincent repetiu o aviso na frequência IAD, empregando coordenadas de longitude e latitude. O voo 655 estava equipado para receber a frequência IAD. Às 9h51, o comandante do Vincent informou ao comandante da Força Tarefa sua intenção de enfrentar a suposta aeronave F-14 iraniana a 20 milhas náuticas. O comandante da Força Tarefa concordou, mas aconselhou o Vincent a avisar a aeronave antes de atirar.
Às 9h52, enquanto o Airbus estava a uma altitude de 10 mil pés e a uma distância de 25 milhas náuticas, o Vincennes emitiu outro alerta na frequência MAD, uma frequência que o avião não tinha. A 20 milhas náuticas, avisos sucessivos foram transmitidos nas frequências IAD e MAD. IAD, o Airbus tinha essa frequência. Nesse ponto, vários membros do CIC, do Vincennes, observaram que a altitude da aeronave não identificada começou a diminuir, enquanto a sua velocidade aumentava, como se estivesse fazendo um mergulho de ataque. Essa era uma visão de display errada, né? No entanto, os dados do sistema do Vincennes indicavam que a aeronave ainda estava em ascensão. Às 9h53, o comandante do USS Sides, outro navio que estava um pouco a leste do Vincennes, determinou que o voo 655 não era uma ameaça. E o pessoal do centro de comando do Sides concluiu que a aeronave não identificada poderia ser um avião comercial. Aproximadamente 40 segundos antes de o Vincennes disparar seus mísseis, o USS Sides emitiu um aviso na frequência LAD, identificando o voo 655 por alcance, direção e, ao contrário dos avisos do Vincennes, seu sinal correto no modo 3 do IFF. Enquanto o voo 655 estava a 12 mil pés e ainda subindo, vários membros do CIC do Vincennes notaram que a aeronave não identificada havia descido vários milhares de pés quando atingiu uma distância de 12 milhas náuticas. O Vincennes emitiu um aviso na frequência MAD. Às 9h54 e a 10 milhas de distância, o Vincennes disparou mísseis antiaéreos. Naquele momento, o voo 655 estava a 12.950 pés e ainda subia. O Airbus foi atingido pelos mísseis de Vincennes a uma distância de 8 milhas náuticas e uma altitude de 13.500 pés. Nenhuma pessoa sobreviveu, né, e o Airbus foi abatido. Né. As investigações começaram logo a seguir. O navio, o Vincennes, foi levado a by hand, foi retirado momentaneamente do esforço militar náutico que tinha lá na área do Golfo, e começou-se uma investigação. Entre as causas que foram citadas para a observação equivocada estão alertas de inteligência sobre atividades militares iranianas aumentaram a preocupação do Vincennes que a aeronave não identificada fazia parte de um ataque maior. Ou seja, aumentaram o nível de estresse dentro do CIC. A incapacidade do Vincennes de combinar a aeronave não identificada com uma partida de voo comercial programada. Ou seja, eles não perceberam, não identificaram o voo comercial, uma vez que aquele avião teve um atraso na sua decolagem, eles não identificaram como voo comercial programado. Associação equivocada de um sinal IFF modo 2 militar com a aeronave. Relato de alguns funcionários do CIC do Vincennes sobre a descida da aeronave como se estivesse acelerando, de uma maneira que se aproximava de um perfil de ataque. O curso do voo 655 fechando diretamente sobre o Vincennes e o Montgomery, enquanto estava ligeiramente divergente da linha central da A-59. Quer dizer, o Airbus, estava um pouquinho afastado do centro da linha, da rota aérea. Uma falta de radar meteorológico identificado ou emissões similares eletrônicas características associadas à aeronave CIs. A contínua identificação do voo 655 como um F-14 e a falha do voo 655 em responder aos avisos. Parece que aviões e pilotos iranianos não respondiam a alertas americanos. Muito bem. Depois dessa investigação e os resultados que se chegaram, do ponto de vista da classificação da ação do Vincennes, né, os Estados Unidos têm afirmado consistentemente a posição que, por uma questão de direito internacional, ele não é legalmente responsável pelo abate do voo 655. Baseia essa alegação em duas alegações principais. Primeiro,
O Vincent abateu o voo MS-5 acreditando de boa fé que era uma aeronave hostil que ameaçava dano iminente ao Vincent e ao Montgomery. Em segundo lugar, o Irã compartilha a responsabilidade pelo trágico incidente, causando aquela tensão com ataques de lanchas da Guarda Iraniana. Sob uma visão ampla, o Vincent, como um navio de guerra neutro, estava presente no Golfo Pérsico para proteger os petroleiros não beligerantes de ataques beligerantes em conexão com a guerra Irã-Iraque que estava em curso. Sob uma visão estreita, o Vincent foi um combatente que abateu um avião civil. Ao explicar como um cruzador de última geração havia identificado erroneamente o voo 655 da Iran Air, as autoridades citaram estresse e distorção inconsistente de dados. No entanto, as autoridades americanas também afirmaram que a agressão iraniana desempenhou um papel fundamental no incidente. Concluindo que não houve, do ponto de vista da ação do Vincent, do comandante do Vincent, nenhuma infração, independente de considerar que podem ter havido falhas essas que não necessariamente levavam à culpabilidade. Em 1990, a Marinha dos Estados Unidos concedeu notavelmente a Rogers, o comandante do Vincent, a Legião do Mérito por seu excepcional serviço durante as operações do Golfo Pérsico. O sistema Aegis foi aprovado, a menos de melhorias nos displays, porque haviam tido algumas interpretações que foram equivocadas e talvez causadas por uma questão de os displays não serem friendly user. Isso foi coisas que foram modificadas. Uma coisa também que eles deixaram bem claro é que deveria ser considerado que o sistema Aegis nunca foi considerado, nunca foi propagandeado ou anunciado como sendo capaz de identificar tipos de aviões que eram rastreados. A despeito das suas consideráveis capacidades, a maior vantagem é o alcance extremamente elevado dos seus sensores e a elevada e rápida reação dos seus sensores. E a capacidade dele rastrear muitos alvos ao mesmo tempo. Então ele não era um sistema para identificar precisamente o tipo de alvo que estava sendo monitorado. Ainda se precisa do homem, da ação humana para esse tipo de coisa. Muito bem. Uma vez tendo relatado o incidente e as repercussões do ponto de vista legal e como a investigação, a que conclusões a investigação chegou, vamos falar um pouco dos desdobramentos que aconteceram. Lógico que isso causou uma comoção mundial. O povo americano, de uma certa forma, apoiou muito o Vincent, muitas foram enviadas de apoio, apesar da tragédia, da tristeza pela tragédia, pelo ocorrido, muita gente apoiou a tripulação do Vincent, na medida em que muitas cartas foram enviadas, até ao ponto de eles fazerem uma demonstração, ao receber essas cartas, colando umas sobre as outras, uma nas outras e formando uma verdadeira, uns banners enormes em que foram mostrados em agradecimento. As críticas da imprensa americana ocorreram, foram críticas ferinas com relação a erros humanos, ao sistema Aegis não estar completamente terminado, um falso entendimento dos objetivos do sistema e alegavam que o sistema tinha sido colocado nos navios sem estar completamente testado. Aconteceram muitas ameaças telefônicas para a esposa do comandante enquanto ele ainda estava no Golfo, porque o navio ainda permaneceu no Golfo um bom tempo. Ele só voltou, isso ocorreu em julho, e o navio só chegou de volta a San Diego em 24 de outubro,
Quer dizer, ele ainda ficou algum tempo lá, né? Então, durante esse tempo, a esposa do comandante sofreu ameaça, ela foi levada, foi removida da sua residência, levada para instalações na base em San Diego. Ela, inclusive, isso já depois que o comandante voltou, em 24 de outubro, ela teve o famoso incidente no dia 10 de março de 1989, em que, na única vez em que, durante o período em que a família dela estava sendo monitorada por segurança, todos os carros eram guardados todos os dias na garagem, mas uma única vez eles foram esquecidos num dia atarefado e acabaram ficando os dois carros na rua aqui em frente à residência, não tinham sido recolhidos da garagem. Esse dia foi o dia 9 de março. E no dia 10, ela, a esposa, Sharon Rogers, ela saiu, né, com o seu carro e ocorreu a explosão na sua van. Havia uma bomba, tipo uma bomba de cano, né? Foi colocada na traseira do carro. E por um milagre, talvez, aquela proteção de cabeça que existe nos carros, nas poltronas dos carros, protegeu a cabeça dela. Ela era a única motorista. Ela saiu ilesa, né, dessa explosão que destruiu toda a parte traseira da van. E vocês veem nessa figura aí que não foi uma coisa simples. E realmente foi muita sorte ela ter saído ilesa, né? Depois disso, a preocupação com a segurança dela. Passaram a ficar monitorados com a segurança muito rígida. E ela foi, inclusive, demitida da escola. Ela era professora há 12 anos dessa escola. Houve todo um procedimento legal depois para que houvesse um acordo. Ela acabou recebendo um acordo, né, pelos danos morais que ocorreram. Ela foi literalmente demitida da escola, porque a escola estava com muito medo de tê-la na presença, alegava a segurança do staff e segurança dos alunos, né? Ela recebeu uma indenização e tentou continuar a sua carreira como professora substituta, né? O governo iraniano continuou identificando o Rogers como inimigo, né? Ainda havia sobre a cabeça dele uma espada, né? E havia sempre o perigo de atentar alguma coisa. Ele passou o comando do Vincennes em 27 de maio de 1989, ainda exerceu algumas funções importantes da Marinha até dar baixa de serviço em 1991. Né? Então, nós passamos aí todo um desenrolar do que ocorreu com esse trágico acidente. Eu confesso que eu lembro pouco, né, da repercussão aqui no Brasil desse acidente. Eu não me lembro muito, né? Ao pesquisar tanto o livro do comandante quanto nos documentos oficiais, eu fui relembrando, né, vagamente esse incidente, mas eu não me lembro muito bem da repercussão que ele teve aqui no Brasil. Aliás, se alguém pudesse lembrar da repercussão, coloque aí nos comentários, porque eu confesso que eu estranhei não me lembrar muito desse incidente. Que 290 pessoas morreram. Dessas 290 pessoas, 33 não eram iranianos e tínhamos 66 crianças, né? Então foi uma coisa bastante trágica, né? Então isso, um incidente trágico que eu quis fazer o relato de como isso tudo ocorreu e as repercussões. Muito obrigado e não esqueça de clicar aí quem gostou e até a próxima.